Vamos abrir em João, capítulo 3, versículo 16 até o 21. João 3, 16 ao 21. Amém? Todos abriram? João 3, 16, 21 diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Nós estamos voltando para as exposições no Evangelho de João. Semana passada nós vimos Salmo 6 e semanas retrasadas para trás a gente deu uma vista um pouco sobre a igreja, certo? E para trás a gente deu uma vista um pouco sobre a igreja, certo? E para lembrar os irmãos do que a gente já viu sobre o Evangelho de João e o propósito de João, eu quero trazer à memória de vocês algumas coisas, certo? A primeira coisa que vocês devem lembrar-se é de que o Evangelho de João, ele foi escrito para mostrar e responder à pergunta dos judeus sobre quem é o Messias e quem é o Filho de Deus. Se vocês forem para João 20, versículo 30 e 31, João claramente diz esse propósito. Diz que ele escreveu este evangelho para dar a salvação, para fornecer a explicação sobre a pessoa de Jesus Cristo. É por isso que no capítulo 1 nós já vemos a afirmação direta sobre a gloriosa pessoa de Jesus. Nós vimos feita e mais gloriosa da pessoa do Deus, o Pai e do Espírito. Nós vimos também a missão de João Batista sobre a afirmação dele de que veio preparar o caminho para o próprio Deus, para o Senhor Jesus, e de que ele não era a luz verdadeira, mas que Jesus era o Salvador do mundo, que Jesus era o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que Jesus era o verdadeiro Messias, era o próprio Deus. Depois nós vimos algumas conversas e como se iniciou o discipulado dos apóstolos com a pessoa de Jesus. Se vocês olharem muito bem para o capítulo 1, vocês vão ver que nenhum pecador consegue resistir à chamada direta no coração do Senhor Jesus. Porque é assim que nós começamos o nosso discipulado, a nossa vida com Jesus. A partir do seu chamado, vem, porque é assim que nós começamos o nosso discipulado, a nossa vida com Jesus. A partir do seu chamado, vem e segue-me, vem e vê. E os discípulos, eles começam a confiar em Jesus e a segui-lo. E os discípulos fazem, imitando Jesus, a mesma coisa. Os discípulos formam outros discípulos porque eles estão apaixonados de uma forma muito grandiosa. E eu não estou falando de uma paixão a qual os adolescentes vivem, mas uma paixão no sentido de admiração profunda por Jesus. E como nós vimos com o trecho do Jonas e também com o do Pequeno Príncipe, nós não podemos comunicar nada com grande amor se aquela coisa não nos cativou, se aquela coisa não nos fez admirar de uma forma muito profunda. E nós tornamos, e Jesus se torna muito responsável pelo admirar de uma forma muito profunda. E nós tornamos
e Jesus se torna muito responsável pelo nosso cativo, né, pelo nosso desejo, e Ele alimenta todos os dias esse cativeiro de amor que nós estamos com o seu Evangelho. Então, à medida que nós vamos caminhando, João vai mostrando a glória de Jesus aos poucos. Então ele começa mostrando o discipulado, depois passa para o seu poder na transformação da água em vinho, que é tão famosa. Mas poucos veem e se atentam àquilo que nós notamos. Na verdade, é o único milagre, essencialmente, em que Jesus não faz nada e que Jesus não diz nada. Simplesmente acontece pelo seu querer. Então, tamanha a glória de Jesus e o seu poder na transformação da água em vinho, que ele simplesmente não disse nada e nem tocou em nada e não foi o que aconteceu. E depois nós vemos a manifestação da glória de Jesus quando ele vai proteger os peregrinos, quando ele vai proteger as pessoas que queriam adorar daqueles que estavam extorquindo esses peregrinos, que estavam extorquindo essas pessoas mais simples que queriam adorar o Senhor no templo, a ponto dele ser irado com aqueles que tentam manipular as pessoas simples que estão querendo adorar a Deus. E depois nós entramos no capítulo 3 que nós estamos, onde nós procuramos responder a pergunta simples: por que as pessoas não confiam em Jesus? Por que as pessoas, apesar de ouvirem muito sobre Jesus e de afirmarem também que seguem a Jesus, mas suas vidas estão distantes disso, por que isso acontece? E a resposta de Jesus para Nicodemo é porque elas não nasceram de novo. E esse nascimento não vem delas. Não há nada que elas possam fazer com esse nascimento. Elas não provocam esse nascimento. Elas não podem ir atrás desse nascimento. Não vem da força delas o novo nascimento. Vem unicamente de Deus, porque nascer de novo é nascer do alto, é nascer de Deus, é nascer de uma pessoa que está além de nós. Porque nós vimos também no capítulo 1 que ser filho de Deus não é uma pessoa que simplesmente está no mundo. Ser filho de Deus é aquele que confia e dedica toda a sua vida para seguir a Jesus, e por causa disso ela nasceu de novo. Isso é a maior evidência que ela nasceu de novo. E esse nascimento não vem de herança, não vem da vontade, não vem das pessoas que estão ao seu redor. Provém unicamente de Deus. Das pessoas que estão ao seu redor. Provém unicamente de Deus. E nós vemos toda a argumentação de Jesus mostrando a Nicodemos que é impossível a pessoa nascer de novo pela própria vontade, a não ser pela vontade do próprio Deus. E ele começou a fazer isso nos seres humanos em toda a terra, quando Jesus é levantado na terra. Quando o Senhor Jesus é pregado na cruz, assassinado, punido pelos nossos pecados. E a pergunta que nós fazemos é: por quê? Por que ele precisou ser levantado? Por que ele precisou ter uma morte cruel? Por que ele precisou ser traído pela nação, pelos discípulos que correram, pela própria religião, assassinado, sendo que até o imperador não pôde fazer nada, sendo que ele é levantado na cruz? E a resposta que João dá é porque Deus amou. Perceba que essa é uma doutrina muito difícil para nós, certo? Nós temos muitas ideias erradas sobre o amor de Deus. Mas não somente isso é a nossa dificuldade. A nossa dificuldade de ensinar o amor de Deus provém ainda de duas coisas. A primeira é que ela está num nível muito excedente à nossa capacidade humana. Efésios, lá no capítulo 3, Paulo diz que ele ora, um dos motivos da sua oração é para que a igreja ela compreenda a profundidade do amor, a altura, a distância, a largura do amor de Deus, e tamanho é essa verdade que nós temos. Tamanho é essa verdade que nós temos. Mas também o amor de Deus é difícil para nós,
porque muitas vezes nós nos dedicamos pouco a compreender o que a própria Bíblia diz sobre amor. Então nós temos 3 desafios: o que a cultura diz, o que as pessoas da nossa cidade dizem, o que a vizinha, o vizinho diz, pessoas do trabalho dizem, patrões, gestores e filmes que nós temos dizem sobre o amor. Então nós temos essa bagunça generalizada, segundo a grandeza desse amor, certo? E em terceiro, a pouca atenção que nós damos a esse amor. Muitas pessoas sabem muito sobre Bíblia, sobre teologia, sobre suas próprias profissões, sabem muito sobre casa, filhos, casamento, mas são muito sobre casa, filhos, casamento, mas são fracas em determinar o que é o amor de Deus. É uma doutrina que nos consola, e muitas vezes, se você for confrontado, ou então alguém perguntar para vocês assim: você pode me explicar o que é o amor de Deus? Vocês vão, muitas vezes, engolir seco, porque você, às vezes, nessas muitas ocasiões, você só sabe que é amado, e você não sabe explicar isso, você não sabe passar para fora isso. E eu preciso confessar que, apesar de tudo que eu já li, de todos os assuntos que eu já me meti, e já em 11 anos pregando a palavra de Deus, é o assunto mais difícil para mim tratar, justamente por causa da sua profundidade e da minha incompetência em falar desse amor. Porque Cristo pela sua igreja, mas não somente pela sua igreja, mas também pelas pessoas desse mundo perdido. Porque o amor de Deus, ele abrange toda a criação. Os homens são perversos e maus, mas esses mesmos homens têm comida nas suas mesas, e isso é amor de Deus. Eles não merecem, mas Deus deu. Jesus fala, e em Atos fala também, que o Senhor Jesus, o Pai e o Espírito, eles dão chuvas para regar a terra. Isso é sinal de amor gracioso de Deus. Mas ainda assim, não é o amor que nós, como seu povo, sentimos. E a minha expectativa é que até o final desse sermão, a gente consiga, pelo menos, ter um pouco mais de profundidade no que é o amor de Deus. Por isso, nós vamos ver 3 coisas baseadas nesse texto. 1, o amor de Deus nesse texto. 1, o amor de Deus e a sua grandeza. 2, o propósito do amor de Deus e quem o recebe. E 3, o que acontece com aqueles que negam o amor de Deus. Certo? Então vamos nos aprofundar em cada ponto. O amor de Deus e a sua grandeza. Versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Aqui parece que é uma reflexão do próprio autor João diante do discurso de Jesus para Nicodemos. Porque poderia muito bem a gente perguntar por que Deus envia o seu Filho para morrer de forma tão cruel, assassinado na cruz, levantado na cruz, para que os homens tenham a vida eterna. E a resposta de João parece que ele começa a justificar aqui. Significa uma resposta. Eu estou te dando uma razão do porquê é que Jesus veio ao mundo morrer, assassinado, sofrer a ira de Deus, ser amaldiçoado naquela cruz, ser condenado naquela cruz, abandonado naquela cruz, levar todos os malditos pecados nossos naquela cruz, se tornar um maldito de Deus naquela cruz. Por que é que tudo isso aconteceu naquela cruz? E a resposta de João a essa reflexão é: porque Deus amou o mundo. E de uma tal maneira, não está falando de quantidade, está falando de uma maneira muito grandiosa, de uma maneira muito grande. O que percebemos aqui é que o motivo central de Deus salvar pecadores não se encontra nos pecadores. Não se encontra enquanto você é especial. Não se encontra enquanto você sente algo. Não é por causa de você que é bom, sempre foi íntegro, nunca roubei, nunca matei. Não é por causa disso. Porque o mundo aqui são todas as pessoas. E para João, esse mundo aqui é um mundo
que Deus derrama a sua ira. É um mundo de pessoas transgressoras da sua lei. E isso a Bíblia nos diz, justifica de uma maneira muito clara quando ele diz que porque Deus é amor. E se nós vamos continuar com as exposições de João, nós vamos ver que o Pai ama o Filho ama o Pai, e o Espírito une esse amor, está entrelaçado nesse amor. E porque Deus é amor, Ele decidiu amar pecadores. Ele decidiu dispor a sua vontade. E aqui eu quero também corrigir algumas coisas. Nós temos alguns pensamentos sobre amor, certo? Nós temos, dentro da visão da cultura predominante, como se Deus fosse sentimental, certo? Nós temos essa visão dentro da nossa cultura, de que o amor de Deus aceita qualquer coisa. O amor de Deus aceita a sua vida como você quer viver. O amor de Deus aceita pessoas que não têm uma comunhão com a igreja dele, mas visitam ou estão ali ao redor, ou estão ali nas nossas famílias, mas se dizem acreditar em Deus. Não é isso. O amor de Deus também não é isso. Mas também eu quero corrigir uma outra visão. A visão de que Deus é só ação, como se o amor de Deus fosse só ação. E muitas vezes as pessoas que dizem que o amor de Deus é só ação, eles vêm para esse texto. Porque Deus amou o mundo que o quê? Ele envia o seu Filho, ou seja, Deus agiu. E eles começam a racionalizar o amor de Deus. Só que o amor de Deus não é... Eles começam a racionalizar o amor de Deus. Só que o amor de Deus não é uma ou outra. O amor de Deus é a disposição afetuosa, firme, que o empurra a ações voluntárias, sem olhar para a pessoa em si e a sua atual desgraça. É simplesmente o conjunto dos dois. Deus sente, Deus se impele, porque o próprio conceito de misericórdia é o fato de Deus sentir a nossa miséria. É o fato de Deus colocar o seu coração sobre a nossa situação ruim, sobre Deus entender nossa situação perversa, sobre Deus entender o quanto nós estamos afastados dele, sobre Deus entender que nós somos incapazes de nos salvar, sobre Deus entender que nós não temos força para nos salvar, que nós não conseguimos nascer de novo, que nós não conseguimos entrar no céu, que não conseguimos ter a vida eterna. Deus sentiu isso, e isso o impele a agir de forma graciosa por nós. O amor de Deus é muito além do que só sentimentos ou só ações, são os dois, é a junção dos dois. Deus sente a nossa miséria e age. A ilustração que nós temos, por exemplo, é de quando Jesus olha para a multidão que está com fome, que andou muito, que está ali perdida no meio do nada com ele, e os discípulos, de uma forma muito dura, eles dizem, eles podem voltar para o caminho, e no meio do caminho eles compram alguma coisa. Só que quando a gente vai para o Evangelho de Marcos, a gente vê que Jesus sentiu uma profunda compaixão dele. É tanto que as nossas versões falam de entranhas. Porque Marcos queria falar que isso doeu em Jesus. Isso doeu em Jesus. E o fato de ter doído não é nem porque eles não tinham nada para comprar ou dinheiro. O que doeu em Jesus foi o fato de que eles estão ali desgarrados, como se não tivesse pastor. Jesus sentiu a miséria mais profunda daquela multidão. E não era a fome. Era suas próprias almas. Era sua própria condição. Era sua própria miséria. Jesus sente, isso dói profundamente em Deus a nossa situação. E foi por doer, e foi por causa desse sentimento dentro do seu coração que ele agiu, que ele envia o seu Filho por pessoas que não merecem nada. Ele envia o seu Filho por pessoas que não merecem nada. Você não é mais especial do que outras pessoas. Você não tem mais capacidade do que os outros. Não é porque você é mais jovem ou mais velho, ou é porque você nunca roubou.
nunca fez nada de ruim, aparentemente. Não é também porque você tem uma vida mais triste desse mundo. Não é porque você fez nada, você não fez nada. Deus simplesmente decidiu amar você. Só isso. Deus decidiu ter essa disposição voluntária em nosso favor, de nos dar coisas que não merecemos, porque nós só fizemos e damos todos os dias motivos para Ele se irá nos matar. Mas se nós estamos em Cristo, nós temos pleno amor. Se você olhar, por exemplo, o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus mostra o seu amor por pessoas que ainda transgrediam a sua lei todos os dias. No versículo 7, ele ainda chega a dizer assim: olha, Deus amou pecadores. Nem eu e nem você morreríamos nem por um justo, quanto mais por um pecador. Mas Ele provou o seu amor conosco, quando ainda éramos as pessoas mais porcas desse mundo. Quando éramos as pessoas mais negligentes com a sua palavra. Quando nós desprezávamos a oração. Quando nós desprezávamos a leitura da palavra todos os dias. Quando nós vivíamos na imoralidade, na mentira, na hipocrisia. Quando ainda vivíamos em nossa rebeldia. Perdidas, egoístas, orgulhosas, assassinas no coração. Foi esse tipo de pessoa que Deus amou. Porque ainda que nós digamos, não, nunca matei ninguém, mas no seu coração você já odiou muitas pessoas. Você já odiou pessoas que você sequer falou direito. Eu não fui com cara de fulano ou de fulana. Nós somos a pior coisa que Deus poderia amar. E Ele amou. Oséias nós lemos muitas vezes com o olhar de Israel, não é? Como Israel era tola, eu não entendo como é que Deus fazia aquilo. Você não precisa entender. Deus fez a mesma coisa com você. Você era pior do que Israel. Porque Israel pelo menos conheceu a lei de Deus. Você sequer conhecia a lei de Deus. Você sequer a lei de Deus. Você sequer conhecia a lei de Deus. Você sequer se dedicou à lei de Deus. E você blasfemava de Deus com a sua vida. Você ainda blasfema de Deus com a sua vida. Você ainda despreza a sua vida com Deus todos os dias. Mas Deus ainda o ama. Deus ainda dispõe o seu amor por você. O James Montgomery Boyce diz assim: Agostinho uma vez chamou a cruz de um púlpito a partir do qual Cristo pregou o amor de Deus pelo mundo. John Flavel, puritano, escreve o seguinte: o dom de Cristo, ou o presente que é Cristo, é a manifestação mais elevada e mais completa do amor de Deus pelos pecadores, do que alguma coisa do amor de Deus pelos pecadores, do que alguma coisa que foi feita desde toda a eternidade. O amor entre casal é apenas uma simulação falha do que é o amor de Deus pelo seu povo. Os casais no Hollywood passam longe do que é o amor de Deus pelo seu povo. As séries que nós dizemos, nossa, que amor bonito, que foi até a velhice, passa longe do que é o amor de Deus, de tanta beleza que nós temos. E vocês sentem isso. Vocês sentem isso todos os dias. Vocês sentem quando vocês pecam. Vocês sentem quando magoam os outros. Vocês sentem quando vocês caem em pecado que vocês não queriam pecar. Vocês sentem isso quando vocês recebem perdão na oração. Quando Deus fala ao coração de vocês, quando vocês testemunham de uma maneira mais forte. Quantas vezes vocês pecaram, quantas vezes vocês falharam, quantas vezes vocês transgrediram, quantas vezes vocês machucaram-se uns aos outros, mas mesmo assim, todas as vezes que vocês pedem perdão, você vê e recebe o testemunho do Espírito Santo no seu coração, o quanto você é amado. Porque é esse amor que ajuda você a caminhar, esse amor que ajuda você a não desistir,
É esse amor de Deus que muitas vezes faz você dar graças a Deus pela cruz, porque ela é a manifestação do amor de Deus. É quando você olha para o seu coração, como diz Jonathan Edwards, e vê a profundidade do seu pecado, e mesmo assim você compreende o quanto Deus ama você, quanto Deus cuida de você. O amor de Deus demonstrado com o envio de Jesus é a coisa mais surpreendente que existe. Quanto Deus cuida de você. O amor de Deus demonstrado com o envio de Jesus é a coisa mais surpreendente que existe. Porque o próprio Deus teve que intervir em nosso pecado. O próprio Deus teve que parar o nosso destino. O próprio Deus precisou aniquilar o poder do pecado em nossas vidas. Deus morreu na cruz. Deus foi morto. Deus morreu por você. Isso é assustadoramente glorioso. Deus derramou o seu sangue por você. Por alguém que não merece. Por alguém que não fez por onde. Por alguém que não fez nada. Só fez pecar. Por alguém que não fez por onde. Por alguém que não fez nada. Só fez pecar. Porque se a gente for para 1 João, capítulo 4, diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Porque ele fez isso. Nós pecamos contra Deus e o próprio Deus arcou com a dívida que nós tínhamos com ele. Nós não fomos a Deus dizendo: Senhor, eu te devo muito. Senhor, eu transgredi muito as tuas leis. Deus, eu fiz isso. Deus, eu fiz aquilo. Você não tomou essa primeira ação. Você reagiu à ação de Deus. Deus foi que fez isso por você. Deus diz: você tem uma dívida enorme, mas eu vou pagar isso por você. Eu que vou assumir os danos por você. Lembre-se da carta de Filemão. Coloque as dívidas de nós na cruz. Foi isso que Deus fez e faz todos os dias por nós. Ele assume nossas coisas. Assume as nossas responsabilidades em Cristo. A segunda coisa que nós precisamos aprender é que Deus tem um propósito ao amar o mundo. Deus tem um propósito de fazer isso na cruz pelo mundo. Quando continuamos lendo esse verso, do versículo 16 ao 21, esse amor que é demonstrado pela pessoa pecadora como nós, não é para que continuemos em uma vida de pecados como muitas pessoas acham. As pessoas acham que podem viver como querem e ainda serão amadas por Deus. Elas pensam que por Deus ser amor e Deus ter enviado o seu Filho ao mundo por amor, isso significa que elas devem continuar em seus pecados na sua vida, na sua forma de viver, na sua forma de continuar em seus pecados na sua vida, na sua forma de viver, na sua forma de pensar, e que Deus continuará ali em seu favor, que isso vai fazer com que ela, quando chegue diante da eternidade, seja aceita. Mas não é desse jeito, certo? A primeira coisa que Deus dá como fruto do seu amor é a vida eterna. Versículo 16 diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estávamos mortos. E somente a ação amorosa de Deus em nos dar o novo nascimento e a fé em Jesus é que nos torna vivos. Vamos abrir em Efésios 2, 1 ao 8. Versículos de 1 ao 8. Diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, e nos pensamentos, e éramos por natureza
filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é presente de Deus, é de graça. Esta era a nossa situação e é a situação de muitas pessoas no mundo. Por isso que o primeiro fruto e o mais maravilhoso fruto do amor de Deus para nós é a vida. Porque morto não pode orar, morto não pode entrar no reino dos céus, morto não pode ver o reino dos céus, morto não pode andar no amor de Deus, como dizem Judas, morto não pode pertencer ao reino dos vivos, que é o reino de Deus. Por isso esse é o primeiro fruto. Por isso é a primeira coisa que Deus nos dá, é a coisa mais gloriosa que nós podemos ter, é a vida eterna. E nós já começamos a ter ela. A vida eterna não é um estado chato, na qual as paisagens são bonitas, como descendo a serra daquele Tianguá. Não é uma coisa monótona, como a gente vê nos folhetos dos Testemunhos de Jeová com um leãozinho, a gente passando a mão no leãozinho. A vida eterna não é isso, porque até mesmo o lugar mais pacífico, belo e tranquilo do mundo pode se tornar a coisa mais chata que há. Inclusive tem uma série que retrata isso, que algumas pessoas são levadas para um lugar perfeito, sem dor, sem problemas, com pessoas íntegras, mas ao decorrer da série elas vão achando aquilo chato. E realmente é chato. A vida eterna não é isso. A vida eterna é uma vida plena de alegria, de paz, cheia do Espírito, vivendo ao lado de Deus, vivendo ao lado do seu povo, construindo as coisas com o povo de Deus, se alegrando com as coisas do povo de Deus, com as famílias do povo de Deus, entoando cânticos ao povo de Deus ou sendo ensinados pelo próprio Deus. É muito mais do que essa vida monótona. E o fato da vida eterna ser tão gloriosa é porque nós vivemos com Cristo, é porque nós aprendemos com Cristo, é porque nós seremos gratos eternamente. Porque Cristo, se Ele não estivesse no céu, realmente o céu seria um inferno para nós. Porque nós não vamos para o céu por causa de viver sem sofrimento, de paz, sem os demônios a nos atentar, nós vamos para o céu por causa de Cristo. Nós vamos para a eternidade por causa de Jesus. Porque Jesus nos amou. Porque o discípulo não vive longe do seu Senhor. Porque Ele nos deu muitas coisas. Vocês sabem disso. Vocês sabem muito bem, porque se nós olharmos, por exemplo, para Êxodo, no capítulo 32 até o 33, vocês vão ver algo parecido com isso. Quando Moisés sobe ao monte e Moisés começa a receber, Moisés sobe ao monte e Moisés começa a receber a lei de Deus, escrita pelo dedo de Deus nas tábuas, o povo começa a se perverter, o povo começa a pressionar Arão, que era um líder muito falho, porque ele não aguentava a pressão das pessoas. E Deus sabia muito bem disso, que um líder que se curva simplesmente porque o povo fica pressionando para agradar as pessoas, não é um líder apto. E Moisés viu isso na pessoa de Arão, então ele começa a levantar. Então peguem suas coisas, vamos montar um bezerro aqui e acabou. E vocês adorem. E o texto diz que, pelo menos nos versículos posteriores, que eles fizeram idolatria, mas nós muitas vezes ficamos só nisso, né?
Só que o texto diz que eles fizeram imoralidade sexual, eles estavam nus quando Moisés chegou. E aí quando Moisés começa a mandar matar todos aqueles que estavam idolatrando o bezerro. Aí Moisés sobe de novo, e aí ele começa a ter um diálogo com Deus. E Deus diz: eu não vou com vocês. Eu não vou botar um anjo aqui para vocês irem, vocês vão ficar protegidos ali, mas se eu for, esse povo vai me irar e eu vou matá-los. Então Moisés começa a dizer o seguinte: se o Senhor não for, nem eu, nem o teu povo vai se mover 1 centímetro daqui. Porque a presença de Deus é que fazia a diferença no meio do povo, é que tornava-os diferentes. É tanto que Moisés disse: o que é que os povos vão dizer? Porque o que nos torna teu povo diferente das outras nações é porque o Senhor anda conosco. É porque a tua presença é mais valiosa. É porque o Senhor com a gente, Deus diz, ele disse: então eu vou com vocês. Depois disso, Moisés diz: agora eu quero ver a tua glória. Você é meu amigo. Praticamente essa afirmação de Moisés: você é o meu amigo. Eu quero ver como você é. Então Deus diz: tudo bem, eu vou passar a minha glória por ti, só que eu vou te proteger com a minha destra, para que você não morra. E Deus se revela a Moisés, a ponto de voltar para Israel com seu rosto brilhando, a ponto de ninguém conseguir ver. Mas a lição que nós aprendemos disso é o seguinte: não adianta a gente ter as melhores coisas, as bênçãos de Deus, termos uma vida feliz, uma vida sem sofrimento, sem dificuldade, sem Jesus. Davi compreendeu também isso. Davi, quando faz o recenseamento, ele diz: o Senhor. Faz o recenseamento, ele diz: o Senhor. Escolha, você quer ir nas mãos dos seus inimigos ou na minha? Davi diz: na tua. Porque ele sabia que, apesar de todo o sofrimento, que ele iria ser punido pelo seu pecado, Deus ainda seria o consolo dele. Ainda seria muito bom para a sua alma passar as suas aflições na presença de Deus. E a vida eterna é justamente isso. É por mais que nós passemos aflições aqui, dificuldades aqui, nós sabemos que nós temos Jesus. Nós temos a pessoa de Deus conosco. E isso é a maior bênção da vida eterna. Nós, como igreja aqui, já estamos desfrutando da vida eterna. Isso é apenas uma parte da vida eterna. Quando a gente se ajuda, é uma parte da vida eterna. Quando a gente ora uns pelos outros, é parte da vida eterna. Quando a gente sai para anunciar as boas novas, é parte da vida eterna. Quando a gente se reúne, a parte aqui do culto solene, para nos alegrarmos, para estarmos juntos, é parte da vida eterna. Porque a vida eterna não é simplesmente um lugar, é um estado de vida, como nós vivemos aqui. Segunda coisa Jesus também veio para nos dar a salvação, não para condenar logo com o mundo, como os judeus diziam. Perceba, no capítulo 3, versículo 16 em diante, ele vai dizer o seguinte: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Certo? Viria somente para livrá-los do Império Romano, da prisão, do cativeiro, das coisas desse mundo, como se fosse um rei realmente. Só que o Senhor Jesus veio para salvar, não da situação que eles estavam vivendo com Roma, mas da situação das suas próprias almas. E não somente eles, mas também todo mundo como nós, hoje estamos aqui. Se nós estamos aqui é porque o propósito de Deus não era somente Jerusalém. O propósito de Deus sempre foi nos alcançar. Por isso que Deus coloca Israel como luz para as nações. E a luz que nós temos aqui é Jesus. Porque a luz do Antigo Testamento não foi luz. Ela não obedecia a palavra de Deus.
Ela constantemente esquecia da palavra de Deus, esquecia do que Deus fez. O povo de Israel acaba de ver, esquecia da palavra de Deus, esquecia do que Deus fez. O povo de Israel acaba de ver o mar se abrindo, os rios, na verdade, se abrindo, e minutos depois, dias depois, está o povo reclamando de Deus. Deus foi capaz de abrir uma coisa imensa diante deles, não era capaz de prover comida para eles. Um povo que constantemente reclamava, caía em idolatria, abandonava a lei de Deus, abandonava Deus, queria discutir com Deus, profanava o seu culto, profanava a própria vida deles diante das nações. Deus começou a ser blasfemado por causa deles. Essa luz tornou trevas, mas sempre foi o propósito de Deus alcançar a gente. Nós estávamos no seu plano, nós estávamos com Ele. Salmo 139 não é simplesmente uma descrição do povo de Salmo 139 não é simplesmente uma descrição do povo de Israel, é a sua descrição. Deus olhou você no ventre da sua mãe. Deus viu você sendo formado. Seus olhos estavam em vocês. Os olhos deles estão sempre acompanhando vocês. Mesmo antes de tudo vir à existência, vocês já estavam no coração de Deus. Vocês já estavam nos planos da redenção. A aliança da redenção já estava traçada na eternidade. O plano de Deus de buscar a gente, o seu povo que não fazia parte de Israel, já estava traçado. Já estava no seu coração. E desde o Éden Ele fez isso. Eu quero provar para vocês alguns pontos, em alguns versículos. Isaías 11:10, vamos abrir? Isaías 11:10. Isaías 11:10 diz assim: E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Preste muito bem atenção. As nações perguntarão, não a nação de Israel, mas as nações perguntarão pela raiz de Jessé. E a raiz de Jessé, se vocês lembrarem bem, é um outro nome de Jesus. Então as nações perguntarão por Jesus e será por pendão dos povos. Vamos para um outro texto. Vamos para Salmo 96, que normalmente nós cantamos. Salmo 96. Versículos 1 ao 13. Diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a salvação de dia em dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, mais tremendo do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade dos deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações: o Senhor reina. O mundo também se firmará para que se nele não abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que há nele.
Então se regozijou com justiça e os povos com a sua verdade. E por último, Oséias 2, 23. Oséias 2, versículo 23. Daniel se perdeu. Oséias 2, 23. Pronto. Diz assim. Oséias 2, 23. E semearei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Lo-ruama. E a Lo-ame direi, tu és meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Porque essa é uma afirmação repetida em Romanos capítulo 9, quando Paulo começa a tratar da eleição. Ele diz que vai chamar um povo que não era meu povo, e eles serão meu povo, e eles dirão, meu Deus, tu és o meu Deus. Deus sempre tentou nos buscar. Deus sempre veio em nossa busca. As missões não são o papel da igreja quanto igreja. As missões são o papel da igreja na missão de Deus. Em Deus buscando o seu povo em todos os lugares. Por isso que os judeus estão errados. Quando pensam que Deus veio somente para eles, ou que Jesus viria só para eles, ou que o Messias ainda virá somente para eles. Jesus veio para as nações. Por isso que também nos profetas é dito que Jesus é o desejado de todas as nações. Jesus veio para nos salvar, não para nos condenar em primeira instância, não para nos sentenciar, mas para nos dar a salvação. Quem crê em Jesus está andando na luz. Versículo 21 diz, mas quem pratica a verdade vem para feitas em Deus. Andar na verdade só é possível após o novo nascimento. João aqui explora o seguinte fato: quem recebe o novo nascimento e vive se aproxima sempre de Jesus. Sempre vai estar próximo a Jesus. E à medida que vai andando, vai se aproximando de Jesus. Ele nunca corre para longe de Jesus, ele nunca corre quando é confrontado pela palavra, ele nunca corre quando os seus pecados são revelados. Mas pelo contrário, ele se aprofunda na luz. Ele se aprofunda em Deus. Tito 1,16 mostra um fato muito triste do que nós vemos hoje. Nós vemos hoje, torna a dizer, pessoas que afirmam e amam a Deus e que são amadas por Deus e vivem como quer. Só que Tito e Judas, eles por Deus e vivem como quer. Só que Tito e Judas, eles repreendem isso de uma forma muito dura. Tito 1,16 diz, eles confessam que conhecem a Deus, mas negam a Deus com as suas vidas, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. E Judas 4 diz assim, porque se introduziram algumas pessoas que já antes estavam escritos para o mesmo juízo, pessoas ímpias que convertem em dissolução o amor de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Somente as pessoas que recebem o novo nascimento se aproximam de Jesus. As pessoas que o negam com suas vidas, não. Somente as pessoas que recebem o novo nascimento se aproximam de Jesus.
As pessoas que o negam por suas vidas não nasceram de novo e não foram alcançadas por esse amor. O último ponto desse ponto. O único meio de receber essa vida e essa salvação é a fé. Não existe outro meio. Perceba que muitas vezes João vai utilizar a palavra crer. Quem crê, quem não crê, aquele que crê, quem crê. Muitas vezes ele vai repetir isso. Por quê? Porque para João e para próprio Deus, o fato da pessoa crer é aquela pessoa que não somente acredita em Deus, não acredita que existe Deus. Essa não é a concepção de João, nem a concepção do próprio Deus. Para Deus, aquele que crê, ele tanto recebe e abraça aquilo que a Bíblia diz. E a maior prova que nós temos na Bíblia sobre isso é Hebreus 11. Quando nós vemos que todos os heróis da fé, desde Abel até os mais atuais daquele tempo, que foram mortos, que foram esquartejados, que foram dados a própria vida por amor a Deus, eles tinham as duas marcas. Eles abraçavam o que Deus dizia em sua palavra e viviam de acordo com a sua palavra. Abraão foi isso. Abraão ouviu o que Deus ordenou e o texto de Hebreus 11 diz: ele não sabia nem para onde estava indo, mas ele confiou em Deus e isso foi imputado como justiça. E ele prosseguiu confiando que Deus tinha uma cidade que era além de todas as coisas, a qual o próprio Deus é o arquiteto e o fundador dela. E é interessante, nós lemos em Hebreus, Deus revela um pouco do coração de Abraão. E aquele Abraão que muitas vezes nós batemos, não, Abraão era um covarde, mentiroso. Nós vemos que era um Abraão que tinha uma mente extraordinariamente voltada para a eternidade. Nós vemos que eu não sei para onde é que eu estou indo, mas eu sei para onde eu vou depois daqui. E eu confio que ainda que Deus não me dê todas as promessas que Ele fez, Ele ainda é fiel para cumprir, Ele ainda será fiel e eu estarei com Ele na sua cidade, a qual Ele é o arquiteto, Ele é o fundador de todas as coisas. E quando a gente vai para Romanos 4, e até mesmo em outras passagens de Abraão, é interessante que nós olhamos que quando Abraão escuta a palavra, você vai ser pai de muitas nações ou de famílias, você será, de ti vai vir a semente, de ti vai vir a semente, e Deus requer o filho dele depois, você não vê Abraão nem sentir medo, porque ele sabia que Deus era capaz até de ressuscitar o seu filho, porque ele tinha confiança em Deus. Então a vida de Abraão não era simplesmente a vida que nós vemos no mundo moderno. Eu acredito em Deus. A vida de Abraão, a vida de Moisés, que abandonou toda a sua riqueza para abraçar a vergonha, junto com o povo, o sofrimento com o povo, de Abel ter sido morto, eles tinham a mesma característica, eles abraçavam o que Deus dizia e viviam o que Deus dizia. Porque fé é isso. Então a única maneira de recebermos o amor de Deus, a única maneira de recebermos Cristo, a única maneira de recebermos a vida eterna como fruto da obra de Jesus, de sermos a palavra e vivermos. Porque em Judas diz para que a gente continue andando no amor de Deus. Isso significa obediência. Então a gente precisa continuar, não somente iniciar no amor de Deus. Nós precisamos permanecer. Nós só recebemos esse amor e permanecemos nele em Jesus Cristo, que é a nossa morada, que é o nosso Senhor. E por último, o que acontece com aqueles que negam o amor de Deus? Versículos 18 ao 20 diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, ou seja, quem não recebe o que a palavra de Deus diz e vive de acordo com isso, já está condenado. Ele já demonstra que está condenado. Sua vida demonstra isso. E continua, já está condenado. Ele já demonstra que está condenado. Sua vida demonstra isso. E continua, porquanto
não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Qual é a condenação? E a resposta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. A condenação é simplesmente de que Jesus veio, anunciou o amor e você não aceitou, você não recebeu e você não está nesse amor. A sua vida é a maior sentença de condenação. Ela já demonstra. Lembra que a vida eterna já é quando condenados já estão condenados. Eles permanecem em seus pecados, eles amam os seus pecados de forma direta ou indireta, e eles não querem vir porque eles não querem ouvir da palavra de Deus que estão errados. Eles não querem ouvir porque para eles não tem gosto mais a palavra de Deus. A sua vida é a maior sentença de que eles estão condenados. E isso significa que essas pessoas continuarão mortas em seus pecados, que elas continuarão sentenciadas eternamente no inferno. Isso demonstra que essas pessoas amam as trevas, o seu pecado, a sua miséria e o que há de mais desgraçado e mal na criação, que é o pecado. E isso significa que essas pessoas não têm medo. Isso significa que essas pessoas não têm medo de Deus. Elas simplesmente não querem ser reprovadas por Ele. Porque se tivessem medo de Deus e temessem a sua condenação, elas estariam se arrependendo dos seus pecados, elas estariam colocando a fé em Jesus, elas estariam abandonando sua vida para poder abraçar a vida em Jesus. Porque o coração deles está tão apegado ao pecado que preferem morrer do que negar os seus pecados. Eles preferem a condenação eterna, a eternidade em pura ira de Deus, em condenação eterna, do que abandonar o maldito pecado. E com isso, essa pessoa se torna uma pessoa covarde. Porque aqueles que realmente ligam à luz, ou como um esmigo apegado ao seu precioso, é assim que muitos vivem apegados ao seu pecado, fugindo de Deus. E isso é o que reserva essas pessoas que não abraçam o amor. É muito bonito, às vezes, citarmos João 3,16. É muito bonito, é muito lindo. É muito legal memorizarmos e no meio da evangelização, então quando a gente está com as pessoas, até mesmo vocês próprios, muitas vezes usarem ele errado para acalmar o coração de vocês. Mas muitas vezes nós não continuamos o resto do texto. Muitas vezes nós não contamos as consequências das pessoas não abraçarem o amor de Deus. Muitas vezes nós negligenciamos isso aqui. E nós não podemos negligenciar isso aqui. É por causa dessa situação aqui que eles precisam do amor de Deus. É por serem dessa forma que eles precisam conhecer essa situação aqui que eles precisam do amor de Deus. É por serem dessa forma que eles precisam conhecer que eles ainda são e serão recebidos por Jesus. Eles precisam ouvir que eles estão condenados se eles continuarem em suas vidas, continuarem amando seus pecados, continuarem afastados da igreja, continuarem em sua própria vida, continuarem dizendo que são muito bons, mas sua vida está em constante pecado. Nós não podemos negligenciar essa verdade, porque é essa verdade que lança luz sobre o amor de Deus. E vocês sabem isso no coração de vocês. Vocês sabem que o amor de Deus se torna glorioso porque vocês e eu, muitas vezes, estamos nas mesmas situações da mulher pecadora em Lucas 7. Muitas vezes nós choramos, muitas vezes nós sentimos profundamente o amor de Deus, porque profundamente nós fomos perdoados também. E essas pessoas precisam saber que elas não são como o fariseu. Elas são profundamente pecadoras, assim como nós somos, assim como a mulher pecadora também é. Então João 3,16 precisa ser acompanhado por esses versículos. Esses versículos precisam estar na nossa frente, como crentes.
e lembrar que nós éramos para estar condenados, mas nós estamos salvos e temos a vida por causa do amor de Jesus. E aqui eu quero trazer algumas aplicações, na verdade somente duas. A primeira, eu quero aplicar a gente como povo de Deus. Eu quero aplicar vocês como igreja. O amor de Deus por nós, seu povo, significa que Ele se importa profundamente com cada um de nós. Ele percebeu a nossa miséria e veio em nosso resgate. Nos trata, cuida, nos ampara. Está sempre presente em momentos de dores. Com paciência suporta as nossas imaturidades, falhas, temores, imperfeições. Ele sofreu por nós. Deus morreu por nós. Deus morreu por você. Cada um de vocês. A cruz não foi simplesmente um ato de grandeza para todo o povo, como se Deus não pensasse em cada um de vocês. Eu quero que vocês citem como Paulo em Gálatas. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não é algo geral para a igreja somente, é algo por vocês. Cada um geral para a igreja somente, é algo por vocês. Cada um de vocês. O nome de vocês estava na cabeça de Jesus. Quando Jesus ora, Ele está orando não somente por aqueles, mas Ele vislumbra cada um de nós no seu futuro, que nós estamos agora. Desde o Sidney até a Viviane, até a minha, até a Camila, a Elana, Deus pensou em cada nome. Cada nome. Vocês têm noção do que é isso? Deus conhecia perfeitamente o estado miserável que a gente vivia. Deus morreu por nós. Cada um individualmente. E esse amor que recebemos é eterno. Jeremias 31:3 diz: com amor eterno. Tinha versículo 6-8 diz: olha, Deus não amou vocês porque era a maior nação, porque eram os mais fortes. Não, vocês são pequenos. Vocês são rebeldes. Mas Deus amou vocês porque Ele quis. E esse amor é infinito e incompreensível. Efésios 3:18-19 diz para que a gente possa entender a largura, a profundidade, a distância, porque esse amor é gigantesco por cada um de nós. Nem mesmo o Pai, que é o Judá, compreende o amor que Deus o Pai sente por cada um de nós. Não chega nem ao pé desse amor. Nem mesmo as mães conseguem, que muitas vezes e de forma correta têm um exemplo de amor pelos seus filhos, de batalhar pelos seus filhos. Nem mesmo esse amor consegue chegar aos pés do amor de Deus. É apenas uma ilustração falha e pequena do quanto Deus ama cada um de nós que estamos aqui. E Ele continua a dizer que nós precisamos entender esse amor. E Ele orava por isso. É a oração mais audaciosa de Paulo, para que a gente entenda uma coisa tão gigante como é o amor de Deus. Esse amor de Deus é protetor e perseverante. Quem nos separará do amor de Cristo? Nem a morte, nem a tribulação, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir. Nada, 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 nada pode separar os filhos de Deus do seu amor. Nada. E esse amor sempre nos recebe. 1 João 9 diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar de toda a injustiça. Esse amor não depende fiel para nos perdoar de toda a injustiça. Esse amor não dependeu de nós para amar, porque em 1 João 4:8-10 diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro e enviou o Seu Filho para morrer em nosso lugar, para levar os nossos pecados. Esse amor que nós recebemos em Cristo e estamos em Cristo não enxerga mancha nenhuma em nenhum de vocês. Cantares
4:7 diz: Tu és formosa, meu amor, toda formosa, em ti não há uma mancha. Porque é o que ilustra o amor de Cristo pela sua igreja. Por mais que Cantares seja ilustração de casamento, ela em muitas partes retrata a visão do próprio Cristo por cada um de nós. Não há falha em nós, por causa de Jesus. Paul Washer, no sermão Muito Amados por Deus, diz assim: você se debate com esta ideia americana, no caso brasileira também, de produção, de produzir muito, de fazer alguma coisa para Deus, de ultrapassar a escala, de que há obviamente homens e mulheres que têm sido mais usados por Deus do que você e que são obviamente mais queridos para Deus do que você. Tudo isto vem diretamente do fundo do inferno. Isso não é encontrado no Novo Testamento, mas você é muito amado por Deus. Você não pode fazer nada para que Ele te ame mais, e também não pode fazer nada para que Ele te ame menos. Ele apenas te ama. Você é amado por Ele e sempre será amado por Deus. O amor dele não depende do que você faça por merecer, ou da tua própria obra, ou do quanto vocês fazem. Ele tornou-te o seu amado. Ele tornou você a sua obra querida. E a sua obra é sólida, é forte, é permanente, é eterna, é imutável, não mudará. Ele sempre te amará. Em outro sermão, Paul Washer diz assim: o grande objetivo de Deus é nos conformar à imagem do seu Filho. Foi quando eu percebi que não precisava me mover 1 centímetro para a direita ou para a esquerda para ser amado por Deus. Que eu não precisava ser bem-sucedido aos olhos do mundo, ou poderoso, eloquente, inteligente ou qualquer outra coisa. Eu sou completamente amado por Deus. Eu não preciso ser grande, eu não preciso ser poderoso, eu sou completamente amado por Deus. Eu não preciso ser grande, eu não preciso ser poderoso ou esperto. Deus me ama. E isso é suficiente. A maior prova de fé para mim é me olhar no espelho da palavra de Deus e ver todas as minhas falhas e pecados e ainda acreditar que Deus me ama como Ele diz que me ama. E isso é lindo. E isso é suficiente para mim. Nós não podemos aumentar nem diminuir o amor de Deus por nós. Nós não precisamos ser mais inteligentes, fortes, capazes. Nós não precisamos agradar as outras pessoas. Nós não precisamos ser espertos. Nós não precisamos também ser muito miseráveis. Deus simplesmente nos ama. E nada mudará isso. E nada vai nos tirar da lei. E nada vai comprometer isso. Deus nos ama. Eu quero que vocês guardem isso no coração de vocês. Eu quero que vocês usem isso quando vocês pecarem também. Para que Deus mostre a vocês quão grande pecado, como diz o puritano John Owen, vocês estão cometendo com esse amor de Deus. E eu quero que vocês usem também para abraçar o perdão de Deus. Deus nos ama, sempre vai nos receber. Segunda aplicação, Deus abre o seu amor para todos os perdidos. Se você está aqui e ainda não confiou nessa obra de amor, Deus chama você para receber esse amor. Deus chama você a abraçar esse amor, a receber esse amor em Jesus. Você já está passando tempo demais longe. Você está em dúvidas há muito tempo. Você está muito tempo pensando que Deus já está disponível para você. Mesmo que você se ache a pior pessoa, esse amor de Deus é para as piores pessoas. Mesmo que você se ache incapaz, Deus recebe o incapaz. Mesmo que você diga que não é o momento, Deus está dizendo agora, este é o momento. Mesmo que você diga que é muito bom e íntegro, Deus recebe os hipócritas com o seu amor neste momento.
Mesmo que você diga que é fraco e não consegue, Deus recebe os fracos e os cansados. Mesmo que você diga que não entende o amor de Deus, Deus chama os ignorantes para o receber. Deus chama as pessoas para depois entender. Deus diz para você agir agora, confiar e parar de esperar um tempo propício, e parar de ficar com dúvidas, e parar de esperar uma hora perfeita. Deus está chamando você, mesmo que você se sinta vazando, você para preencher você com Ele mesmo. Você não precisa fazer uma reforma moral, você não precisa ser uma pessoa boa para depois vir à igreja de Cristo para receber esse amor. Deus chama as pessoas imperfeitas, Deus chama as pessoas fracas, Deus chama aquelas pessoas que precisam de perdão. Apenas confie, Deus transformará você. Mesmo que você diga que não sente o amor a Deus, mesmo que você ainda pense em algum momento, independentemente, Deus chama você para receber esse amor. Não importa qual a desculpa que você use no seu coração, não importa o que você pense, Deus ama você, Deus chama você, Deus está dando oportunidade para você parar de dúvidas agora, parar dos seus pecados agora e abraçar o amor leal, fiel, eterno, bondoso, grandioso e majestoso de Jesus. Confie nele e abrace o seu amor no Evangelho. Deus chama você. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, quebra os nossos corações. Senhor, nos ajude a entender mais sobre esse amor. Nos ajude a compreendê-lo. Nos ajude a vivê-lo. Senhor, se tem alguma pessoa que não abraçou esse amor, Senhor, converta esse coração. Que o Senhor traga ela para Ti, traga ele para Ti. Que o Teu nome seja glorificado. Muito obrigado por esse culto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos